Então, ok, pessoas, vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança relacionada a sistemas embarcados, né? Eu não sou hacker, primeira coisa que eu quero deixar bem explícito aqui, eu não sou hacker, então eu não vou ensinar vocês a hackear as coisas. Eu vou falar sobre pontos de segurança e algumas soluções possíveis para esses pontos de segurança, o que envolve a parte de segurança de sistemas embarcados, parte de firmware, software, hardware, especificamente. Beleza? Então, vamos lá, né? Começando com uma introdução básica aqui, que é para a gente definir o que é a segurança, né? Segurança, basicamente, são formas de alguém não violar os nossos dados ou os dados que a gente tem armazenado num computador, num sistema embarcado, que ele não consiga pegar esses dados e utilizá-los para qualquer que seja o fim, né? Independente se esse dado é sensível ou não. Obviamente que a gente se importa muito mais com dados sensíveis, dados que poderiam gerar algum tipo de problema para o usuário, do que outros tipos de dados que são dados mais brutos ou dados mais simplificados, né? Por exemplo, eu teoricamente não preciso me preocupar tanto com o meu batimento cardíaco se eu tiver com um relógio inteligente. Então, por exemplo, eu estou usando um relógio inteligente, se alguém for lá e conseguir pegar qual que é o meu batimento cardíaco atual, talvez essa não seja uma informação que um hacker ou que alguém com má índole use para alguma coisa realmente útil, entre aspas, né? Agora, se eu tenho armazenado ali no meu smartwatch uma senha, por exemplo, a senha do meu e-mail, por algum motivo, aí essa já é uma informação bem mais sensível que eu poderia usar para várias coisas, né? Poderia acessar os e-mails daquela pessoa, poderia mandar e-mails por ela, então acaba se tornando uma informação mais sensível. Então a gente tem níveis de sensibilidade para essas informações, né? Existem informações que podem ser piores se forem perdidas e tem informações que podem não fazer diferença nenhuma se forem perdidas, né? Obviamente que aí tem toda, talvez uma questão mais filosófica em cima disso, porque quando eu falo que talvez o meu batimento cardíaco não seja importante, vai depender do equipamento, né? Às vezes eu falar que eu consigo acessar e controlar o batimento cardíaco que aparece no meu smartwatch pode não fazer diferença se eu sou uma pessoa saudável. Mas se eu sou uma pessoa que tem algum tipo de doença cardíaca e eu consigo acessar aquele dado e consigo mostrar para o usuário uma informação irreal, tipo, a pessoa ela pode tomar um remédio, pode entrar em alguma crise de pânico, algo do gênero, e pode vir a sofrer uma consequência muito grave em relação a isso, né? Então, óbvio que às vezes um dado que pode não parecer sensível para um, pode ser extremamente sensível para outro. E até também, pegando o exemplo de batimento cardíaco, se eu tenho um marca-passo, né? Marca-passo, obviamente, serve ali para fazer a contagem dos passos, digamos assim, do meu coração ou da minha parte cardiovascular. Então, se eu tenho acesso ao batimento cardíaco que o marca-passo gera, já é uma informação muito mais sensível. Se eu consigo acessar e modificar essa informação, eu posso matar alguém. Então, essa informação ser ou não sensível acaba sendo bem filosófico e bem complexo, né? Então, se eu consigo acessar um marca-passo e mexer nas informações, eu matei alguém, basicamente. Se eu acesso um smartwatch e mexo nas informações de batimento cardíaco, talvez não faça diferença nenhuma. Talvez faça, né? Então, é importante que a gente entenda que os dados, eles são, a princípio, particulares daquela pessoa e que outra pessoa sem autorização não pode acessar esses dados, né? Então, por isso que a gente tem toda essa parte de segurança, que é não deixar com que pessoas não autorizadas tenham acesso a esses dados, né? Então, é a proteção em si, contra risco, contra perdas, seja de pessoas em si ou de coisas de forma geral, beleza? E aí um ponto muito importante, né, quando a gente está falando algo mais relacionado à segurança de dispositivos, usualmente todas as falhas, ou a grande maioria das falhas de segurança, elas são inseridas durante o desenvolvimento do produto. Então,
durante eu estar fazendo o meu sistema embarcado, durante eu estar fazendo a minha aplicação web, durante eu estar desenvolvendo o meu sistema como um todo, é nesse momento que as falhas de segurança vão acabar sendo inseridas, digamos assim. Por quê? Porque eu vou implementar um algoritmo da forma incorreta, e essa má implementação pode gerar uma falha de segurança. Eu posso estar fazendo utilização de uma biblioteca ou de um sistema de um terceiro que tem falha de segurança dentro dessa biblioteca, dentro desse sistema. Essa falha de segurança de terceiros, ela pode ser intencionada ou não intencionada, né? Eu, às vezes, posso ter uma falha numa biblioteca porque quem desenvolveu não percebeu aquela falha. Assim como eu posso ter falhas em bibliotecas que são colocadas ali para justamente poder fazer acesso a dados sensíveis. Há muito tempo atrás, tinham algumas bibliotecas lá para Android que eram bibliotecas bem comuns e que tinham falhas de segurança dentro delas que eram colocadas de forma proposital. Então, o carinha que desenvolveu a biblioteca tinha acesso a um monte de dado que, teoricamente, ele não precisava ter. Né? Isso, às vezes, você consegue ver visivelmente, assim, num aplicativo Android ou no aplicativo iOS. Você baixa o teu aplicativo, por exemplo, um aplicativo de um jogo, sei lá, um joguinho lá, você vai jogar, sei lá que jogo, um jogo qualquer. E daí, de repente, esse jogo ele pede acesso aos teus contatos, ele pede acesso à tua câmera, ele pede acesso a um monte de informação que você olha e fala, pô, mas é um jogo, eu só preciso clicar na tela, não tem por que ele acessar a câmera, não tem por que ele acessar os meus contatos. E você vai ver esse código tem um monte de falha de segurança porque o cara que desenvolveu aquilo está mal intencionado ou então ele usou uma biblioteca que está mal intencionada. Obviamente que não são todos os casos, tá? Que isso acontece, tipo, o aplicativo ele está pedindo uma permissão sem sentido aqui. Às vezes é só porque o cara errou mesmo, né? E esse erro não necessariamente vai gerar uma falha de segurança. Isso pode gerar uma vulnerabilidade, mas não necessariamente isso vai gerar um erro propriamente dito, né? Ou uma abertura propriamente dita. Mas, né, é sempre bom tomar cuidado em relação a isso. Outro ponto aqui em relação à robustez de protocolos, né? Escolher protocolos diferentes para transmitir o dado ou escolher um protocolo com ou sem criptografia. Então, isso também pode gerar alguma incerteza ali. Falhas de hardwares, né? Eu criar um hardware de uma forma incorreta, uma forma errada, também pode gerar N falhas de segurança, entre várias outras coisas, tá? Deixa eu olhar aqui. William falando ali, engenheiro, olha esse protótipo, vendas, funciona, engenheiro, já está funcionando, vendas, já estamos vendendo, engenheiro, mas é só um protótipo, 3 vezes depois. Essa engenharia não presta. Exatamente, isso é um BO muito grande, cara. Isso, né, quando vendas, ele realmente vende o protótipo, né? Tipo, já funcional. Isso quando ele não vende um negócio que nem existe ainda. Você tem isso pronto? Não, nunca pensei em fazer. Mas eu já vendi. Isso é um BO muito grande, né, cara? Óbvio, piadas à parte em relação a vendas, design ou qualquer coisa, é que um produto ele tem que ser extensamente testado, né? Tanto em relação a funcionamento quanto em relação à segurança. Senão, muitas coisas erradas podem acontecer, né? O risco é muito maior de um produto final, de um produto real, do que de um protótipo, né? Protótipo a gente faz, põe na nossa casa e, nossa, legal, funciona. Ninguém quer invadir a nossa casa, nós somos meros mortais, né? Agora, você vai fazer um produto e aquilo se torna visível, né? Daí vai ter um monte de gente querendo invadir aquilo só pela pira de invadir. Tem muita gente que faz isso só pela pira mesmo, né? Óbvio, tem muita gente que faz pela maldade, mas basicamente eu acho que é um ponto muito importante que você colocou aí, William, que é a questão de teste, né? Tem que testar, senão, obviamente, o teu sistema ele vai ter muita falha, né? E um outro ponto também que eu acho que é bom levantar
É que não existe um sistema que é 100% à prova de falhas, que é 100% seguro. Independente, por mais que eu use todas as técnicas de segurança, o meu sistema ele ainda pode ter falhas, né? Só que quanto mais técnicas de segurança você usa, quanto mais você escala a parte de segurança, menos provável é essa invasão. Não quer dizer que não tem uma forma de ter, tem, mas se torna muito complicado, muito difícil, o poder computacional que você precisa é muito grande e por aí vai, né? Então, são casos e casos, mas concordo contigo, essas coisas aí acontecem mesmo, infelizmente, é complicado. Dando sequência aqui, então, essa é basicamente o ponto geral ali, né, cara? Então, agora vamos entrar aqui em alguns conceitos específicos. Deixa eu ver aqui. Colocando IPv6, melhora a segurança. Cara, segurança em si, princípio não, cara. O IPv6 puro por si só, ele é mais por questão de endereçamento, né? O IPv4 ele tinha uma quantidade limitada de IPs, né? Onde essa quantidade limitada já estava se esgotando. Agora com o IPv6 a gente tem uma quantidade muito maior de IPs que a gente pode usar. Tem algumas características específicas que talvez ajudem em relação à segurança, por causa do tamanho do teu endereço e tal, mas não é nada que tipo, se eu fizer um IPv6, por fazer o IPv6 em relação ao IPv4, eu vou ter mais segurança. Entende? Eu consigo fazer algumas técnicas relacionadas a ele, mas que também funcionariam em IPv4. Então, a princípio, eu acho que não, cara. A princípio, eu acho que não tem uma questão propriamente dita de segurança, né? Óbvio que, né, isso eu estou falando só da parte de endereçamento, né? Se a gente falar só do endereçamento de IPv4 para IPv6, não tem diferença. Mas tem toda a questão de característica de NAT e todas as outras técnicas de rede por trás disso. E isso sim consegue gerar mais segurança para o IPv6 do IPv4. Mas o endereçamento, botinha, o endereçamento pelo endereçamento, a princípio não. Ok? Tá. Então, alguns conceitos aqui relacionados à segurança, né? Primeiro, aqui é a questão de confidencialidade, né? Que é uma propriedade que vai limitar o acesso às informações. Então, somente as entidades que forem legítimas ou quem realmente tem acesso àquela informação, né? Então, eu tenho um sistema que é confidencial, tenho um sistema com confiabilidade, com confidencialidade, quando eu só consigo gerar o acesso às pessoas que realmente podem ter acesso àquilo, né? Tenho também aqui uma questão de integridade, né? Que é uma propriedade que garante que a informação manipulada tenha todas as características originais que são estabelecidas ali pelo proprietário dessa informação, incluindo toda a parte de controle de mudança e garantia, né, do ciclo dessa aplicação desse sistema. Então, sejam as informações atuais, sejam informações permanentes. Essa questão de integridade aqui, ela é muito relacionada à parte de logs, seja log de alteração de configuração, seja o log do sistema. Então, eu ter a integridade, né? Eu não simplesmente ir lá, vou mudar uma configuração. Ok, qual que era o valor anterior a essa configuração? Tudo bem, eu tenho o valor novo, mas eu também quero ter a informação antiga. Essa questão de integridade aqui, ela às vezes é muito ignorada, né? O pessoal gosta muito da parte de ter uma senha forte, de não acessar e tudo mais, mas eu não tenho a parte de integridade, né? Para falar, não, o sistema fez tal coisa em tal data, aconteceu tal alteração em tal data. Às vezes, e essa questão de integridade, ela também é tão importante quanto a parte de
confidencialidade. Até porque se você tem toda essa parte de difícil essa palavra, hein? De integridade no teu sistema, você consegue, mesmo que tenha algum tipo de acesso que não deveria ter tido, você consegue rastrear esse acesso, você consegue rastrear quais que foram as configurações geradas por esse acesso, você consegue verificar o que foi mudado por causa desse acesso que talvez não devesse ter sido permitido. Então, esse também é um ponto bem importante de você poder garantir que toda a informação que está ali é original, que todo o teu processo de transição, de configuração é correto e tudo mais, né? Então, isso é um ponto bem importante também. Tem a questão aqui de disponibilidade, né? Que é uma propriedade que vai garantir que a informação vai estar sempre disponível para o uso correto, para o uso legítimo, né? E que o usuário autorizado vai ser o proprietário dessa informação. Então, a disponibilidade me garante que eu vou ter essa informação disponível, né? Que é basicamente o problema que estamos enfrentando aí, né? Essa questão de disponibilidade. Outro ponto aqui, um outro conceito importante para a parte de segurança é de autenticidade, né? Que é o conceito que garante que a informação é proveniente da fonte que ela foi gerada e não alguma mutação, né? Então, tem alguns sistemas ou tem alguns ataques, digamos assim, que eles são ataques de autenticidade, né? Eu tenho dois pontos conectados, né? Então, ponto A conectado com ponto B. Então, ponto A manda informação para o ponto B e ponto B manda informação para o ponto A. Eu posso vir aqui e colocar um carinha no meio, colocar um ponto C. O ponto C ele começa a interceptar as informações do ponto A e daí depois mandar para o ponto B. Ele intercepta as informações do ponto B e depois manda para o ponto A. Então, se eu não tenho essa característica de autenticidade, eu consigo fazer todo esse processo de alguém ali no meio pegar essas informações, reter elas sem enviar, ou até pior, ela pegar a informação no ponto B, descartar e mandar ela, o ponto C, uma nova informação para o ponto A, que seja uma informação relevante, uma informação vital. Então, se eu não tenho essa autenticidade, eu posso colocar qualquer equipamento ali no meio e simular que eu sou o equipamento que deveria realmente estar recebendo as informações ou mandando as informações. Já vi isso acontecer com o boleto de uma imobiliária. Você diz essa parte de autenticidade, né? Os caras basicamente hackearam o sistema, aí eles colocavam os boletos deles lá, né? Daí no meio do caminho trocavam os boletos. Isso acontece, cara. Essa parte da autenticidade é bem complicada, digamos assim, né? Eu acho que dessas outras aqui, talvez a parte da autenticidade seja um pouco mais complicada porque é mais difícil, né? Você tá se enfiando no meio. E tem casos, né? Tem, por exemplo, tem os ataque entre aspas que a gente chama de sniffing, né? O sniffing é só você ficar pegando os dados da rede. Às vezes você só pegar o dado da rede pode te gerar tipo um monte de problema. Mas você não precisa dar autenticidade. Quer dizer, você precisa ser autêntico para conseguir logar naquela rede ou pegar os dados. Então isso já é um problema. Você não precisa necessariamente mandar os dados para uma das pontas, né? Mas isso também é um problema de autenticidade, né? Mas dá para fazer bastante coisa com sniffing já, né? Americano, servidor imobiliário, isso aí estava certo, no destino estava trocado. Isso é... Cara, isso é cabuloso, velho. Isso... Não vou dizer que isso específico acontece bastante. Na verdade, acontece um monte de coisa, né, cara? Que a gente às vezes não sabe, né? Um monte de BO que a gente às vezes não sabe. Isso por basicamente dois motivos. Um que tem muita misdirection de informação, né? Às vezes acontecem uns BO e ninguém fala dos BO que estão acontecendo, obviamente, né? E tem muita segurança bem feita, né, cara? Então, às vezes os caras tentam fazer essas paradas e é facilmente identificado, é facilmente percebido que esses problemas estão acontecendo, né? Então, muitas vezes, tipo, os caras fazem esse tipo de coisa, mas eles são rapidamente
cessadas essas atividades erradas, né? Porque tem muita segurança muito boa, né? E às vezes quando a segurança é meio ruim, o problema tipo, perdura, aí você tem toda uma questão de misdirection de, né, não ter a informação de que aquilo realmente está acontecendo. A não ser que você seja diretamente envolvido ou diretamente afetado. Se você for diretamente afetado, obviamente que você vai saber o que aconteceu. Se não, que nem esse exemplo aí que você deu da imobiliária. Muito provavelmente isso não foi tipo, algo extremamente noticiado. Não foi algo extremamente divulgado. Óbvio, sempre tem uma divulgação e tal, mas não foi aquele negócio tipo, pá, todo mundo sabe. É alguma coisa mais pontual, né? Então isso também acaba influenciando bastante, né? Ao meu ver, tá? Isso é opinião particular, tá? Segundo a imobiliária, foi o único caso. É, misdirection sempre acontece, né, cara? Infelizmente faz parte. Eu acho que não deveria fazer, mas faz parte, né? Tem muito o que fazer, né? Ah, antes da pandemia, hackearam a Rumo, parou as frotas de trem. Foi tenso. Você tá lá, no caso? Ou não? Espera para ver o Pix. Cara, o Pix eu tava dando uma olhada hoje nisso, cara. Tipo, mas eu tava escutando um áudio assim da galera explicando bem por cima como é que é, cara. Não, não estudei a fundo ainda, mas não sei. Ainda me parece um pouco meio estranho, mas tudo bem. O único conselho que dou é sempre ver beneficiário do boleto. Isso é importante, né, cara? Isso, isso é bem importante. Tomar alguns cuidados de segurança mesmo com a informação na sua frente, né? Conheço duas pessoas. Ah, entendi. Na minha empresa teve bastante fraude. Aí é treta, né, cara? E a tua ainda é empresa que mexe com um boleto, né, cara? Especificamente. Então é pior ainda, acho. Tipo, é um alvo mais bem requisitado para esse tipo de coisa, vamos dizer assim. Não, Henrique. Na verdade, eu falei ali no comecinho, mas não tem informações, infelizmente. E depois eu dou uma comentada sobre. Ah, isso é fato, né, cara? Mas sempre tem. É aquela velha história, né? Se tem a parada, é porque tem gente que cai, né? Se tem golpe, é porque tem gente que cai. Se tem coisa que vende, é porque tem gente que compra, né? Fugindo, tipo, muito, assim, do nosso assunto, mas rapidamente, só para colocar um ponto para vocês. Vocês viram que o novo iPhone vem sem carregador, sem fone de ouvido, né? E daí a galera sentando o cacete que, ah, meu Deus, né? Que absurdo, não sei o que, não sei o que. De repente os caras faturaram, tipo, 10 dígitos em um dia. Tipo, eles venderam mais de 2 milhões de unidades em um dia. Tipo, tá, e daí o que que adianta a galera reclamar? A galera vai lá e compra, tipo, se a galera compra, tem quem vende. Se vende, é porque tem quem compra, né? Então, faz parte. Parênteses fechado aqui, tá, galera? Só um parênteses. Tem nada a ver com o assunto da aula. Mas, né, faz parte. Ah, pô, paga. Chega assim. É complicado, né, cara? Mas também tem. Aí, isso também é uma opinião muito particular minha, tá, Pesado? Obviamente que, né, é, a gente tem que pensar que aqui a gente está, querendo ou não, tendo um nível intelectual um pouco mais alto, né? A gente se preocupa mais com algumas coisas, a gente é, foi treinado para se preocupar com muitas outras coisas, né? Mas se a gente for pegar a grande maioria da população, não tem às vezes treinamento, não tem essa parte dedustiva de vou conferir o negócio para ter certeza e tal. Então é complicado, né?
Eu acho que é uma falta geral de uma educação básica mais apropriada, né? Mas não dá para entrar nesse ponto aqui, que senão a gente vai ficar divagando aqui aleatoriamente por muito tempo. Na minha empresa também conseguiram entrar no servidor. Bitcoin, olha só. O cara invadiu o servidor para minerar Bitcoin. Meu Deus. Exatamente, Henrique. Exatamente. É complicado. É complicado. Não é fácil, né? Mas a gente tem que, obviamente, né, olhar e falar, putz, como, né? Mas também ter aquela visão de, ok, com as informações que a pessoa tem, talvez realmente seja sensato, entre aspas, ela cair nisso. Né? A gente não pode olhar com a nossa visão. É complicado. Mas bora lá, né? Prosseguindo aqui, então, nos nossos conceitos aqui, tem um outro conceito que é a irretratabilidade, né? Nossa, só palavra difícil hoje. Que é a propriedade que garante ali a impossibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anterior feita, né? Isso tem relação com a autenticidade, né? Então, é aquela, o meu sistema, o ponto C entrou ali na conexão e mandou uma informação para o ponto A. Então, não tem como ele negar que não foi ele que mandou essa informação, não tem como aquele dispositivo não estar colocado na rede, né? Então, isso é uma característica também bem importante para eu conseguir fazer toda a questão de rastreabilidade, de rastrear que o maluco está lá na Austrália e coisa do gênero, ter toda essa parte de log. Então, vejam que essas coisas aqui elas vão se complementando no fim das contas, né? E se a gente consegue um sistema que tem todas essas características, obviamente que ele é um sistema bastante seguro. Não vou falar 100% seguro ou que é totalmente seguro, porque a princípio isso não existe, tá? Como eu comentei, um sistema é 100% seguro. Ele até pode ser 100% seguro hoje, mas daqui a algum tempo ele pode não ser mais devido a alguma alteração tecnológica, alguma mudança ou algo do gênero, beleza? E por último ali, a conformidade, que é uma propriedade que vai garantir que o sistema deve seguir as leis e regulamentos associados a esse tipo de processo. Então, a conformidade é basicamente, né, a gente seguir as regras, né? Obviamente que aqui, entrando um pouco mais em produto, digamos assim, quando você vai fazer um produto, que é, por exemplo, um produto para automação residencial, né? Você tem que seguir todas as normas da NBR para instalação daquilo, né? Só que não é um negócio 100% obrigatório, por assim dizer. Mas você tem que seguir as normas. Se você não seguir as normas, o seu equipamento ele não é um bom equipamento. Que é diferente de, por exemplo, você fazer uma balança de precisão, né? Ou uma balança que é certificada pelo Inmetro, por exemplo, né? Se você vai mandar um produto para ser certificado pelo Inmetro, tem todo um conjunto de regras, desde você ter um documento explicando todas as funcionalidades, todas as variáveis, ter toda uma parte de segurança mínima para o teu sistema, ter toda uma parte de calibragem, ter toda uma parte de especificação. Então, você é obrigado a seguir as regras. Se você não seguir, o método não te dá o selo e ninguém vai comprar o teu produto, que é aquela balança, né? Então, você tem que mandar para um órgão regulador, ele tem que regular, tem que verificar se aquele teu equipamento segue as regras mínimas ou não. Se não seguir, ele vai dar um rejeitado na tua cabeça e você não consegue comercializar aquele produto. E, né, um outro ponto aqui é que toda essa parte de metro e certificação é demorada, né? Então, para você ter uma certificação do Inmetro, pelo menos antes da pandemia e tudo mais, né? Agora eu não sei como é que está bem o processo, essa parte burocrática, mas pré-pandemia, você tinha que mandar o equipamento para São Paulo, para eles analisarem toda a documentação do equipamento. Você tinha que ir para São Paulo,
lá na sede, fazer a apresentação sobre o equipamento. Então, tinha, além de toda a parte de desenvolvimento, de você seguir as regras, de você fazer um documental específico para mandar para eles analisarem, você tem que se deslocar até lá para fazer uma apresentação do teu equipamento, né? Sendo que ainda eles podem questionar alguma coisa, você tem que demonstrar tudo, né? Então, essa parte burocrática, obviamente, não é fácil, não é trivial, mas é um processo que faz parte, né? Na maioria dos casos. Às vezes, se eu não me engano, tinha processo que podia levar 3 meses lá para ser aprovado, para ser avaliado. Então, tudo bem, né? Conhecemos aí o nosso sistema burocrático, mas em todo caso, né, tem que levar isso em consideração. Gabriel comenta ali que é bem caro, em torno de 60 mil. Estamos tentando homologar, fazendo uns testes. Pior que e é caro também, né? Isso eu não comentei, e é caro, né? Porque você tem que pagar uma bolada lá para os caras fazer. É caro, é demorado, não sei como é que está exatamente hoje essa parte de homologação, né? Se você ainda tem que ir lá para São Paulo ou não, mas antigamente tinha, né? Você tinha que ir para lá ainda. Então tem tudo isso, né? Tem toda a questão de tempo, porque você não pode mandar o estagiário lá também, né? Tem que ir o cara responsável pelo projeto todo. Vou mandar o motoboy lá apresentar o meu sistema. Não dá, né? Então tem toda essa característica aí de ser demorado, ser caro. É um trabalho complexo. Ai, ai. Talvez. Ter a oportunidade de entrar em um laboratório de braço de segurança, não poder entrar. Quando a área eletrônica vestia um jaleco. É assim, que é aqueles jalecão antistático e não sei o que, né, cara? Você não pode entrar com nada lá, que senão os caras batem em você. Beleza? Então bora lá. Então por que segurança, né? Como eu já estava comentando ali, tem toda a questão dos dados serem vitais ou não, né? Mas aqui a gente está se referindo aqui a um sistema basicamente cyberfísico que chamam, né? Os sistemas embarcados são sistemas cyberfísicos, ou seja, sistemas que têm toda a parte de processamento, toda a parte de programação, acesso à internet e também tem toda a parte física de atuadores e sensores, né? Então eu estou me referindo a um produto físico que tem capacidades com o nosso ambiente, mas que obviamente tem toda a parte de conexão, né? Então, como eu tinha comentado ali, tecnologias vestíveis, que eu dou exemplo do smartwatch, né? A parte de dispositivos implantáveis, como o marca-passo. Então, poxa, eu estou falando de 2 dispositivos que são, a princípio, bem diferentes, né? Mas que, caso eu tenha acesso a isso, caso eu consiga acessar essas informações, caso eu consiga apresentar informações para o usuário, caso eu consiga controlar o sistema de atuação deles, eu consigo gerar estrago, né? Por mais que, às vezes, eu possa estar falando de um smartwatch e só mostrar um batimento cardíaco alterado para uma pessoa saudável pode, às vezes, não ser relevante para aquela pessoa, mas é uma falha de segurança, né? Seja um sistema com dado mais sensível ou com dado menos sensível, né? Aí ali, por exemplo, todos os veículos autônomos. Imagina, eu tenho um veículo autônomo, eu tenho acesso a esse veículo. O que eu posso fazer se eu tenho acesso a esse veículo? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso tanto acelerar até 450 km por hora e bater no muro, como eu posso direcionar para o lado, bater no outro carro. Eu posso gerar problemas tanto para a pessoa que está dirigindo quanto para outras pessoas, né? No caso, a pessoa que está dirigindo um carro autônomo, não, mas a pessoa que é passageira daquele carro, no caso, né? Então, se eu tenho acesso a isso, seja as informações daquele carro, seja a atuação daquele carro, eu provavelmente vou gerar algum tipo de problema, né? Toda a parte ali de robôs industriais também.
ok, eu talvez não consiga, sei lá, matar uma pessoa com um robô industrial. Às vezes eu consigo, né? Mas eu posso gerar um dano muito grande. Eu posso não gerar um dano necessariamente humano, mas eu posso gerar um dano estrutural. Eu posso fazer com que destruir uma linha de produção se eu tiver acesso a um robô industrial, né? Vou pegar, por exemplo, uma linha de produção de carro. Poxa, eu tenho todas aquelas robôs que fazem a parte de soldagem. Então, imagine, alguém consegue invadir um robô desse de soldagem e consegue direcionar isso não para a linha de produção, mas para a parte de passagem. Pode machucar alguém, né? E se ele tentar fazer alguma coisa na linha em si, ele pode quebrar toda a linha, isso pode causar prejuízo, pode causar acidente, né? Então, a gente, quando fala dessa parte de segurança, obviamente que a gente está indo um pouco além. A gente não está simplesmente falando, se o cara roubar o meu dado ali, o que ele vai fazer com isso? Ele pode, obviamente, roubar o teu dado, ele pode ser um dado inútil, mas como pode ser um dado muito importante, como pode ser alguma coisa muito relevante que pode gerar algum tipo de problema muito grave, né? E aqui a gente pode falar do IoT em geral, né? Qualquer dispositivo, qualquer sistema embarcado que tenha acesso à internet, qualquer sistema embarcado. Eu não preciso necessariamente ter acesso à internet para invadir um sistema embarcado, né? Eu posso fazer isso de forma local. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Mas, obviamente, que caso ele tenha um acesso à internet, ele é ainda mais fácil de ser hackeado ou de ter um problema de segurança, né? Então, aqui é importante que a gente considere que se eu tenho acesso à internet, eu tenho um nível extra de possibilidade de ter problemas com segurança. Se o meu sistema ele é 100% local, obviamente que eu tenho uma dificuldade muito maior em ser hackeado ou da minha segurança ter algum tipo de problema. Mas mesmo assim é possível, eu posso ter um sistema 100% local, sem acesso à internet, e mesmo assim ele ser acessível e ser inseguro. Tá? Não é porque ele é local que eu posso não me preocupar com segurança. Eu tenho que me preocupar com a segurança da mesma forma. Beleza? E daí, aqui, né, falando um pouco de proteção, né, do dispositivo, que é basicamente as nossas interfaces de ataque, né? O que é uma interface, uma superfície de ataque? Ela é por onde eu posso gerar algum tipo de problema. Eu posso extrair algum dado, eu posso inserir algum dado malicioso, eu posso extrair alguma informação. Então, são por meio das superfícies de ataque ou das interfaces de forma geral do dispositivo que eu posso gerar esse problema. Então, é isso que eu tenho que proteger, né? Então, quando a gente olha para um dispositivo embarcado, né, no caso que a gente está falando aqui, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar primeiro as minhas portas de interfaceamento, sejam elas portas de rede, portas seriais, USB, seja porta paralela, qualquer tipo de interface. Então, as minhas interfaces, seja elas quais forem, elas são uma superfície possível de ataque. Então, eu posso atacar pela porta de Ethernet, eu posso atacar pela porta USB. Então, isso é o que eu tenho que proteger. Eu tenho que gerar essa proteção, tá? Eu também tenho que ter ali uma proteção em cima das partes de atualização de firmware. Poxa, por que, precisar? Eu preciso ter um processo de atualização de firmware. Por que eu preciso me preocupar com isso? Né? Porque o que pode acontecer? Você pode mandar o teu firmware de fábrica, alguém abrir o teu dispositivo no meio do caminho, inserir um novo firmware malicioso, um novo firmware que faz alguma coisa diferente, fechar e revender. Isso pode acontecer. Então a gente tem que pensar que a própria atualização do firmware, a própria gravação do firmware pode ser uma interface de ataque. Os pinos por onde eu gravo o firmware do sistema podem ser uma interface de ataque, né? E o próprio dispositivo como um todo pode ser uma interface de ataque, né? Eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir lá e colocar uma memória externa em algum lugar do teu dispositivo, então eu posso abrir o dispositivo se ele tem muito espaço, eu posso acoplar uma memória, eu posso pegar essas informações que estão ali, então o dispositivo como um todo é uma
possível superfície de ataque, né? Então, eu tenho ali N formas de fazer com que o meu sistema tenha problemas, por se assim dizer, né? Então, são essas coisas que eu tenho que proteger. E os nossos vetores de ataque são por onde que eu vou atacar, no caso, né? Então, pelas interfaces, pelos protocolos e pelos serviços, né? Então, basicamente, por tudo que é possível ali, eu posso atacar o meu sistema. Por isso que eu tenho que gerar a parte de segurança, né? Então, eu tenho possibilidade de atacar pela minha interface. Poxa, pela minha interface USB. Então, tenho que verificar que essa interface ela pode ser um baita de um vetor de ataque, ela é uma superfície de ataque, então tem que gerar algum tipo de segurança em cima disso, né? Então, é bastante complexo. Xbox, os caras furaram o chip para acessar e fazer a descarga. Mas cara, pior que se você for ver, tem muita coisa, né, possível aí de se fazer, né, nesse caso, infelizmente. E aquela, né, você pode tanto fazer ataque via software, quanto ataque via firmware, quanto ataque via parte física, né? Então você pode, às vezes, conectar no USB e atacar o negócio, né? Está atacando via parte física. Você pode se conectar nele, se conectar no roteador que ele está e atacar por software. Você pode regravar um novo firmware, um ataque via firmware. Então você tem N possibilidades diferentes, né? Não é o meu software que dá BO, o meu hardware que dá BO. Não, é tudo que pode dar BO, né? No caso. Obviamente que aqui a gente está falando dessas coisas, existem muitos processos já, digamos assim, semi-prontos que a gente tem que usar, né? Que a gente deve usar para que o nosso sistema seja seguro. E tem muitas coisas, às vezes, até de codificação, né? De a gente fazer codificação mais inteligentes, entre aspas, que podem gerar seguranças extremamente relevantes, né? Vou mostrar para vocês ali mais para frente o ARP Injection. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um stack smashing. Daí vocês vão ver que tipo é idiota, tá ligado? Vocês vão ver que é porque o cara codificou uma coisa imbecil, assim, entre aspas, sabe? E aí? É porque o cara fez o código errado. Eu consigo acessar não porque o cara tem que colocar segurança, mas porque o cara esqueceu de fazer um if no código. Se o cara esqueceu de fazer um if do código, eu consigo atacar ele. Entende? Então tem muita coisa, às vezes, de próprio codificação de algoritmo que ajuda na parte de segurança, né? Então, que nem eu comentei aqui, né? O problema, às vezes, é do algoritmo, da biblioteca, né? Então, a gente está falando aqui um monte de coisa, um monte de problema, mas são coisas extremamente complexas, né? E às vezes a gente consegue fazer segurança com coisas extremamente simples também. Beleza? Não sei nem se foi esse o ponto que você comentou, mas só para elucidar ali, beleza, Henrique? Aí, quais que basicamente são os principais meios ali de ataque, né? Que a galera mais gosta, digamos assim, que os hackers mais gostam, é atacar por roteador, né? Óbvio, falei que tem ataque físico e tudo mais, mas a princípio ali por pesquisas, isso é real, tá? Até peguei aqui, ó, protegendo dispositivos de AT, qual a segurança do seu roteador Wi-Fi. Isso é um relatório aqui da ACI, né? Que é o American Consumer Institute, lá americano. Então, os caras fizeram essa pesquisa específica, né, com galera que faz tanto a parte de hacker time azul quanto time vermelho, né? Ou quanto a galera que é hacker maldosa, né? Então a galera que de segurança real, que trabalha com segurança, quanto a galera hackerzona, né? E daí o que basicamente eles falaram, né? Que é legal atacar o roteador em si, daí a partir do roteador fazer as outras coisas, por quê, né? Porque normalmente as senhas são fracas, normalmente a galera usa lá bolinho 1, 2, 3, é uma senha simples, né? Ou usa lá ASD 123, QWE 123, então são senhas fracas a princípio, né? O roteador não vai ter nenhuma segurança adicional,
né? Não, dificilmente alguém usa autenticação de 2 fatores na rede. Quem de vocês usa autenticação em 2 fatores na rede de casa de vocês aí? Ninguém. Duvido muito que alguém use, né? Quero só ver essa resposta aí. Quem usar autenticação de 2 fatores aí, fala eu. Olha só, ninguém falou. Então, é muito raro usar. Obviamente que, né, se você trabalha numa empresa, se você é uma empresa, você vai ter mais segurança do que a gente no nosso dia a dia, né? Mas, hoje em dia, com IoT aí bombando, qual que é a chance de você ser hackeado, né? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês lá de uma cafeteira que foi hackeada. É muito engraçado. Os caras hackeiam cafeteira. Então, tipo, e aí, né? Mas tudo bem. Os dispositivos estar permanentemente conectados, né? A gente tá, hoje, principalmente, a gente tá ali, momentos pandêmicos, fica 24/7 conectado na nossa rede, não desconecta nunca, né? Os consumidores dificilmente fazem upload ali de firmware no roteador, né? Até porque, digamos assim, o usuário normal não tem uma habilidade tão alta para fazer esse tipo de coisa, né? Mas normalmente existem vários updates ali para fazer vários tipos de correção e muito de software aberto, né? O próprio software aberto gera muita possibilidade para você hackear as coisas. Ah, fiz um dispositivo aqui, vou deixar o software aberto. Cara, isso é um prato cheio para a galera chegar lá e olhar, ah, o código funciona assim, beleza, então é fácil de hackear. Se você tem o código, é muito mais fácil de você achar as vulnerabilidades, né? Então, querendo ou não, obviamente o software aberto é muito interessante, é muito legal, mas ele gera uma falha de segurança. Isso é fato, né? Não tem como negar isso, né? Então, toda a parte de software aberto gera, sim, infelizmente, falta de segurança. Então, por causa desses pontos aqui, que a princípio o roteador é um dos pontos mais atacados hoje em dia, o que se preferem atacar. Beleza? E agora vamos lá entrar aqui em 5 pontos importantes de segurança, né? Então, 5 problemas e 5 dicas aqui para características de segurança para vocês. A primeira parte é a autenticação e senha, né? Então, qual que é o problema? Normalmente, isso, óbvio, eu estou falando de um dispositivo que está conectado na internet, né? Então, normalmente ele vai se conectar a um gateway e vai se conectar diretamente ali à nuvem. Então, beleza, o dispositivo hoje em dia, a maioria dos dispositivos vai se conectar à internet. E alguns desses dispositivos, eles vão ter ali uma autenticação que o usuário vai ter que fazer e que é uma senha padrão, né? Então, caiu a minha internet. Não, caiu a internet do Gabriel. Eu caí? Não? Vocês estão aí vivos ainda? Foi só o Gabriel que caiu? Estamos? Ah, então perfeito. Sim, sim. Em alguns casos o usuário não troca papagaio. Nem pedi para escrever papagaio ainda, Pia. O código de hoje é bolinho. Em alguns casos aqui, o usuário ele nem troca, ou nem tem a opção de trocar, né? Então, eu vou pegar um dispositivo, vou conectar ele na internet, vou fazer a minha configuração daquele dispositivo e vou manter a senha padrão. Então, vem aqui a senha padrão, admin123. Cara, se vem uma senha padrão que todo mundo conhece, você não muda aquela senha do teu dispositivo, qual que é a chance dele ser hackeado, seja por internet ou seja por local? Primeira coisa que o cara vai fazer é, qual que é a senha padrão? Ah, é essa, beleza, pá, entrei no sistema. Tipo, isso é um problema, né? Então, obviamente que se você vai fazer um dispositivo que necessita de senha, primeiro que você obviamente tem que ter uma senha padrão, mas é interessante que essa senha padrão ela seja diferente para cada dispositivo. Obviamente que isso é muito mais difícil de ser feito, muito mais chato de ser feito, né? Não é aquela de, tipo, você produziu aqui 100 peças do teu equipamento e as 100 tem a mesma senha.
Não, você produz 100 peças do teu equipamento, cada uma tem uma senha diferente. Isso já te dá uma questão de proteção maior, porque você não tem uma única senha padrão. E óbvio, né, deixar o usuário fazer essa troca de senha. Então isso aqui é um primeiro principal problema de autenticação de senha, tá, pessoal? Óbvio, tem a questão de o usuário não saber fazer senha, né? Ele vai colocar lá a data de nascimento dele como senha, ele vai colocar o nome dele como senha. Aí não tem muito o que a gente fazer, digamos assim, mas isso também são problemas relacionados à senha, que eu estou falando de coisas que a gente pode resolver, tá? Então, no caso, esse é um problema que, quando a gente está desenvolvendo o sistema embarcado, a gente pode gerar, né? Como que a gente resolve isso, né? A gente vai resolver isso obrigando o usuário a trocar a senha durante a configuração que ele vai fazer. E dar diretrizes para esse usuário para que ele faça uma senha segura. Então a gente vai falar, ó, usuário, você tem que colocar pelo menos 8 caracteres, dos quais 2 tem que ser números, tem que ter um caractere especial, tem que ter uma letra maiúscula. Então, você obriga o usuário a mudar aquela senha padrão que você colocou no dispositivo e você dá algumas diretrizes de senhas para ele, né? Isso é um primeiro ponto. Ah, Prisana, mas e se eu fizer lá um sistema de força bruta? Poxa, o que é um sistema de força bruta? Eu ir testando senha. Começo lá com A, daí coloco B, C e vou testando. Em alguma hora eu vou descobrir qual que é a senha desse maluco. Sim, né? Independente do tamanho da senha, mesmo que eu coloque uma senha lá de 60 caracteres. Obviamente que vai demorar muito mais, né? Mas eu tenho como descobrir por força bruta, e tentando e fazendo teste. Dá para conseguir. Por isso que um outro ponto em relação à autenticação e senha é sempre aplicar um número máximo de tentativas de senha errada. Aí a gente olha, né? A gente pensa, poxa, eu vou acessar lá o meu banco. Eu tenho 3 tentativas, errei 3. Esqueci minha senha, errei 3. Pô, cancelou o cartão, que desgraça. Mas se não fosse assim, o que ia acontecer? Ia acontecer que facilmente alguém ia conseguir hackear a tua senha. Porque por força bruta, 6 dígitos numéricos, na maioria dos casos, em nenhum minuto você consegue descobrir. Que 1 minuto, em alguns milissegundos você descobre por força bruta, né? Coloca um sistema lá para testar, descobre. Então você também tem que colocar ali um número limitado de tentativas para ter o usuário poder logar. Ah, o meu sistema aqui ele não é 100% vital, vamos dizer assim, né? Eu coloquei a senha para o usuário logar ali no roteador, por exemplo, mas não é um sistema vital, não tenho nada conectado. Poxa, para que eu vou travar o acesso do usuário se ele errar 3 vezes? Então, o que dá para fazer? Errou 3 vezes seguidas? Daqui 10 minutos você pode tentar mais uma. Errou de novo? Daqui 20 você tenta mais uma. Errou de novo? Daqui 40 você tenta mais uma. E daí fazer esse processo, né? Você não precisa necessariamente travar a conta do usuário ou bloquear o usuário porque ele tentou 3 vezes seguidas. Você pode dar esse espaçamento de tempo para ele também. Ah, Prisiana, mas poxa, o hacker ele pode ir ali e travar o sistema por 3 anos. Beleza, mas o hacker normalmente vai estar tentando fazer esse acesso remoto. E o cara vai ter o dispositivo local. Você pode também colocar um botão de reset no sistema que vai resetar tudo. Aí o usuário vai lá, reconfigura e tudo mais. Então, é uma questão meio tosca de segurança, mas é uma questão importante que a gente precisa considerar. Beleza? Então, o problema é eu ter a senha padrão, o que eu faço? Obrigo o usuário a trocar essa senha padrão, coloco lá um sistema de tentativas para bloquear isso. Beleza? Aqueles robôs que ficam no site ajudando nessa hora que identifica. Ah, você diz aqueles sistemas de reCAPTCHA? É tipo, clique aqui que eu não sou robô. Escreva o que tá. Para site eu acho que sim, cara. Para sistemas totalmente webs eu acho que sim. Para sistemas embarcados talvez não, cara. Obviamente que, né, por exemplo, pensando nessa questão de eu fazer um sistema de força bruta e
toda vez que eu colocar uma senha, eu tenho que fazer um recaptcha. Obviamente que você atrasa o cara, né? Porque, ou se for o recaptcha simples de clique aqui, é fácil ainda. Mas você atrasa o tempo do cara de conseguir acessar. Se você coloca aquelas recaptcha de clique aqui, clique em tal imagem, escreva tal texto, isso complica um monte, porque além de um sistema de força bruta, você tem que ter um sistema de identificação de padrão. Então, às vezes, pode começar a ficar complexo demais para o cara tentar invadir, né? Obviamente que, se for alguma coisa muito importante, mesmo assim, o cara vai tentar fazer essa invasão, né? Mesmo com questão de recaptcha e tudo mais. Então, daí, para ele, pode valer a pena gastar esse tempo a mais para fazer essa invasão. Por isso que eu acho que ajuda bastante, né? Mas não é tão usual para sistema embarcado, beleza? Eu acho que para site, para sistema totalmente web é bem mais usual. Eu acho que para sistema embarcado, para esse tipo de dispositivo IoT, valeria muito mais a pena trabalhar com essa questão do número de tentativas. Até porque o reCAPTCHA, vamos lá, você vai ter que fazer requisição, voltar. Às vezes você está fazendo um sistema que vai trabalhar na 4G, então, ou na 3G, ou no GSM, então você vai ter uma banda muito mais limitada. Você tem que lembrar que o teu sistema embarcado tem uma questão de processamento muito mais limitada. Às vezes, dependendo do tipo de interface que você está fazendo, você não vai conseguir mostrar um reCAPTCHA, né? Vamos supor que você está fazendo um sistema embarcado com senha, mas que você usa um display 16:2 e não uma tela de um celular. Como é que você vai pôr um reCAPTCHA num display 16:2? Entende? Então, tem tudo isso, né? Daí, mas eu posso implementar um reCAPTCHA no meu sistema embarcado, mas, putz, será que vale a pena? Você não vai consumir demais memória, processamento? Então, acho que vai mais nessas vertentes, beleza, Gabriel? Tem que dar uma pensada, eu acho que faz sentido, mas talvez não seja viável. Entendeu? Não, beleza, é isso aí, cara. Porque realmente, cara, é que eu acho que a gente pensa muito quando a gente tá falando, embarcado, a gente pensa muito em celular, né? Tipo, eu tenho a tela do celular e tal. Tipo, daí é fácil para eu fazer. Ou eu tenho a tela do PC. Mas, cara, pense num sistema embarcado mais roots. Esqueça, você não vai conseguir fazer, né, cara? Se torna muito mais complicado. Beleza? Então, show of bola. Aí a outra aqui, um outro problema, né? Além da autenticação, é a parte de transmissão de dados, né? Então, qual que é o problema? O problema é eu transmitir o dado de um lado para o outro, né? A princípio, isso é uma tarefa simples, né? Eu abro ali uma conexão e mando o dado. Mas como o exemplo ali que eu usei lá do sniffing, né? Lá no começo, quando estava falando que o carinha C vai pegar as informações. Então, poxa, eu mandar a informação de A para B é fácil, ok. Mas se eu não tenho nada ali, se eu estou trabalhando de forma desprotegida, qualquer um consegue entrar na rede, pegar esse dado e olhar, tá aqui a senha, né? Ou estou acessando o banco, criei uma conexão com o banco. Se eu pegar e mandar a minha senha e o sistema simplesmente for lá e mandar o número da minha senha direto, qualquer um que tiver na rede consegue pegar esse pacote, olhar, ler esse pacote e falar, olha, essa aqui é a senha do cara. Então agora eu vou acessar. Né? Então essa transmissão de dados é relativamente simples, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, acontece que eu não posso mandar o dado bruto, que é o que a gente chama, pegar o dado e mandar a informação. A gente não pode fazer isso, né? Porque é muito fácil eu acessar principalmente uma rede Wi-Fi e pegar as informações dos pacotes, né? Vou pensar num Wi-Fi. Poxa, eu estou aqui dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Cara, nada impede que o vizinho logue na minha rede, ele não precisa nem pôr a senha, mas ele está dentro da minha rede, e se ele estiver dentro da minha rede, ele consegue pegar os pacotes, porque os pacotes são valores de sinal. Ele pode pegar um equipamento, ele não precisa nem logar na rede, mas ele consegue receber os pacotes que estão trafegando por essa rede. E aí? Se o meu dado está ali bruto, ou seja, só o dado, o cara não precisou nem logar na minha rede, mas ele conseguiu pegar a minha senha, por exemplo. Essa transmissão de dados é realmente um ponto bem complicado, principalmente se for o Wi-Fi.
né? Se for conexão por cabo, e esse tipo de problema também acontece, obviamente, mas por Wi-Fi é um tipo de problema ainda mais perceptível, por se assim dizer, né? E qual que é a solução aqui? Basicamente, a solução vai ser a parte de criptografia. O que vai ser a criptografia? Criptografia vai ser um conjunto de técnicas, né? Vai ser um conjunto de algoritmos que vão cifrar a mensagem, a fim de tornar ela totalmente legível para quem não tem a chave. Existem lá o tipo de técnica de criptografia simétrica, assimétrica, isso vocês vão estudar posteriormente lá, a princípio em redes, né? Mas aqui só para vocês saberem que a criptografia é um tipo de algoritmo, um conjunto de técnicas que vai mudar a tua mensagem, para que essa mensagem ela se torne ilegível, né? Obviamente que vai naquela, poxa, Prisana, mas se eu pego uma mensagem que está criptografada, eu não tenho a chave, eu não posso fazer força bruta na chave, eu não posso tentar achar a chave por força bruta? Poder, você pode, né? Mas hoje em dia a gente tem aqui alguns algoritmos, né, que são bastante viáveis, digamos assim, como técnica de criptografia, como por exemplo o EAS, o RSA, que são sistemas de criptografia de 128 bits, 64, 128 bits. Ou seja, o cara até pode tentar fazer uma força bruta, mas ele levaria anos, a princípio, para conseguir descobrir essa chave. Então, não é viável, né? Se eu tentar pegar a informação e daqui 5 anos conseguir quebrar a criptografia, às vezes pode ser inviável, né? Vamos supor, estou tentando acessar aqui, estou tentando roubar a senha do banco de alguém. Poxa, eu espero que daqui 5 anos a pessoa tenha trocado a senha já, né? Então, se torna inviável. Dá para quebrar? Dá, mas não é simples, né? Não é um negócio de tipo, ah, nossa, eu vou deixar aqui 1 minuto rodando e quebrou a senha, quebrou a criptografia. Dá para quebrar, mas vem outra também, né? E se você embaralhar os pacotes? Como é que o cara vai saber que aquele dado realmente faz algum sentido? Tem isso também, né? Ah, é uma senha de 4 dígitos numéricos. Beleza, o cara quebrou, a criptografia achou 4 dígitos numéricos. Ok, foi lá, jogou mais alguns valores, quebrou de novo e achou outros 4 dígitos diferentes. E aí? Qual deles é certo? O cara não sabe. O cara que está fazendo força bruta não sabe. Então, tem também essa questão de que eu posso ter várias chaves que vão gerar 4 números, 6 números, mas não necessariamente o cara vai saber quais dos 6 números estão realmente certos. E outra, né? Você pode daí quebrar em pacotes diferentes. Você manda um número aqui, um número lá, daí você manda em ordens separadas, monta na ordem certa. Você só vai saber qual que é a ordem se você descriptografar o pacote. Então tem todo um sistema que dá a fazer, né? Em vez de você mandar a senha bruta, quebra em vários pacotes. No primeiro pacote você manda a ordem, manda os outros pacotes com a senha embaralhada. Quem receber tem a chave, descriptografa e faz isso de uma forma muito fácil. Quem não tem, esqueça que vai conseguir. Dá para quebrar no força bruta? Dá. Mas e aí? Qual que é a ordem certa? Qual que é o valor certo? Se torna meio que inviável. Então, né, além da criptografia, tem toda a questão de como que você vai tratar isso, né? Como que você vai fazer. Aí entra na conta, não tem dinheiro. Fato, se você não tem dinheiro, ninguém vai querer hackear a sua conta, cara. Eu espero, né? Porque sempre tem aquela, você pode não ter dinheiro, mas vai que você tem um limite de crédito. E aí? E aí, como fica? Como funciona o chaveiro do token dos bancos, que é um sistema embarcado? Cara, aí é uma parada fechada. Não tem como eu te falar exatamente como funciona. Infelizmente. Mas vai nessa ideia aqui, cara, de que manda mensagem, gera um número, né? Na verdade, ele tem um sistema de geração, entre aspas, aleatória, né? Porque se você pegar todo tokenzinho tem um número de série, digamos assim. Então, dentro dele, normalmente, ele vai ter um RTC, ele vai ter um sistema de contagem temporal.
Aí ele vai pegar o tempo, vai pegar aquele número de série e vai te gerar um código aleatório em cima desses parâmetros, né? Eu não consigo te dizer exatamente, não, eles usam tal algoritmo específico, mas é mais ou menos nessa pegada, de pegar o tempo, pegar a série, em cima desses números gerar um valor, mais ou menos por aí, beleza? Ah, sim, sim, né? Tem aqueles físicos não tem nem conexão, né? Mas justamente porque o código de série dele e o valor temporal que tem essa base. Até porque se aquela parada gerar algum tipo de desconexão temporal, tipo, ele contar o tempo errado, você vai ver que o teu token foi pro inferno, né? Porque vamos supor aqui que ele usa hora, minuto e segundo. Beleza? Então, ele usou lá, agora, sei lá, 20 horas, 18 minutos e 5 segundos. Ok, isso fica ativo por 30 segundos. Então, você gerou o token para aquele tempo. Se você vai tentar acessar o site vai ter a mesma lógica. Então, tipo, aquele token que está aparecendo é válido por aquele tempo. Vai mais ou menos nessa linha. Beleza? Dos que tem conexão, dá para fazer alguma coisa mais elaborada, né? Mas os que não tem, vai mais ou menos por aí. Ah, então é isso. O foda é que tipo, você não consegue precisar, né? Porque senão seria muito fácil. Seria muito simples, né? Eu abri aqui, peguei o código e boa. Né? Tem toda a questão de segurança lá, né? O pior que aí, mais um parênteses aqui, pessoas, mas tem bastante a ver. Isso pelo menos até ano passado, o sistema bancário brasileiro é um dos sistemas mais seguros do mundo. Para vocês verem o nível. Então, o sistema bancário brasileiro, a princípio, é um dos sistemas bancários mais seguros, né? Tipo, essa questão de token e tudo mais foi muito bem colocado para cá, né? Até porque, né, envolve dinheiro tudo. Então, normalmente, essa parte de finança é o que acaba recebendo muita parte de segurança. Governamental e finança. Normalmente, o que mais recebe. E daí depois as outras coisas elas vão agregando, né, para isso. Parênteses fechado aqui. Beleza? Então, tem todo esse processo aqui de criptografia, tá? E daí qual que é a solução que eu coloquei aqui, que é colocar criptografia nos sistemas, né, para lidar. Então, obviamente a gente está falando de sistemas embarcados, né, então a gente vai ter pouco processamento, então colocar ali técnicas de criptografia de baixo processamento, a gente tem esse tipo de algoritmo, né, mas sempre trabalhar com criptografia e, né, sempre trabalhar com algoritmos que já foram testados, que já estão amplamente implementados. Não faz sentido, eu vou criar a minha criptografia aqui. Talvez não seja uma boa ideia, né? Porque esses sistemas de criptografia que a gente tem hoje são sistemas que não foram quebrados. Né? Então estão aí rodando faz 20 anos e não quebraram até hoje. Então, quem somos nós para agora, final de semana, fazer um sistema de criptografia e esse sistema de criptografia que a gente fez sozinho no final de semana ser o melhor do mundo? Meio complexo, né? Então, é melhor, a princípio, usar um que já seja bem trabalhado, né? Dei como exemplo lá o RSA, o EAS, são, a princípio, bons algoritmos. E daí, um problema 2 aqui que fica para vocês, né? Tatã. Quando a gente usa a criptografia, obviamente, a gente está aumentando a quantidade de dados, né? Que em vez de a gente mandar o valor bruto, a gente vai mandar uma tripa gigante lá de informação. Tendo isso em mente, que a criptografia ela vai aumentar consideravelmente a quantidade de dados que eu vou mandar, que eu vou processar, a gente tem que lembrar que os nossos sistemas embarcados, eles podem muito depender de GSM, 2G, 3G, 4G ou qualquer outro meio. Esses meios eles podem ter limites ou cobrança, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente tem que levar em consideração esse tráfego de dados, né? Porque no fim das contas,
dependendo do teu modelo de negócio, quem vai pagar por esse tráfego extra vai ser o usuário, né? Então é importante que você, às vezes, avise o usuário que o teu sistema consome um pouco mais de dados, mas é mais seguro, né? Então esse também é um outro problema que pode acabar entrando, tá? Então eu tenho, além da questão de processamento, eu tenho que fazer essa consideração da comunicação. Por quê? Nem sempre o meu sistema embarcado, minha IoT, qualquer coisa do gênero, vai estar trabalhando necessariamente dentro de casa, né? Eu vou ter muito sistema que vai estar andando pela rua e eu vou ter que ter algum tipo de conexão diferenciada que vai ter limite ou vai ter cobrança, beleza? Então, tem que levar isso em conta também, tá? Outro problema aqui, né, que é o problema de privacidade, né? Então, o problema de não expor de forma pública ali as nossas informações, não vazar as nossas informações, que é basicamente uma das coisas que a gente mais comentou ali antes, né, de vazar essas informações sem eu ter autorização, né? Então, esse é um problema, né? Se eu simplesmente vazar as informações, se essas informações elas forem mandadas e vazadas, eu vou ter um problema bem grande. É um problema dos mais comuns, digamos assim, né? Qual que é a solução aqui que ou um conjunto de soluções que é interessante? Primeira é coletar apenas as informações que são realmente essenciais para o sistema, né? Então, vamos fazer um sistema, por exemplo, de corrida. Vou fazer um sistema aqui que vai medir a minha temperatura, o meu batimento cardíaco e qual foi o meu trajeto. Vou fazer um sistema para auxiliar na corrida de uma pessoa. Bacana. Eu preciso necessariamente coletar outras informações, eu preciso coletar o estado da câmera, eu preciso coletar estado de contatos, eu preciso coletar estados do Wi-Fi? Poxa, talvez não, né? Então, primeira coisa colete apenas o que é relevante para o teu sistema. Não queira coletar 30 zilhões de dados, daí você não vai usar esses dados, e alguém vai invadir o teu aplicativo, o teu sistema, vai vazar esses dados e aí ferrou. Aí a culpa é sua, né? Então, colete o estritamente necessário, né? E sempre tente não coletar informação sensível. Ah, usuário, você vai fazer aqui uma corrida, então me diga qual que é a senha do banco. Não tem porquê, não precisa coletar isso, né? E se você for coletar por algum motivo, né? Vamos supor que o teu sistema ele vai cobrar para avisar se a pessoa correu demais, não sei, né? Use criptografia, né? Então use e deixe claro para o usuário que você está captando aqueles dados e que você está protegendo aqueles dados, tá? Então seja, digamos assim, sincero com o usuário, né? Estou captando esse dado, mas estou criptografando. Isso é um ponto importante, né? E crie termos de aceite, né? Usuário, você aceita compartilhar essas informações? Ah, aceito. Pô, então beleza. Então o usuário está de acordo e ele sabe que ele está transmitindo aquelas informações para você. Então isso também é uma outra questão importante, né? E, por último, mas não menos importante, mantém um log disso, mas por um certo período de tempo. Depois apague. Então não mantém esses dados eternamente no teu sistema, principalmente dados sensíveis, né? Se você puder, apague eles periodicamente. Ah, usuário, preciso do dado de novo. Ok, é melhor que o usuário ele te xingue por às vezes pedir a senha de novo, às vezes pedir uma informação de novo, do que você deixá-la lá armazenada para toda a vida e perder essa informação ou vazar essa informação por alguma brecha de segurança. Beleza? Óbvio, né? O usuário talvez ele te xingue por um pouco, mas ele vai te xingar muito mais se a informação dele vazar. Então, aqui são algumas possíveis soluções em relação à privacidade. Aí, outra questão aqui de atualização de firmware e software, né? Aqui
problema mais especificamente quando a gente vai fazer aquelas atualizações remotas, né? Que é o OTA, Over the Air, atualizações Over the Air, né? Então isso é muito legal. Poxa, é incrível você fazer uma atualização assim. Você não precisa ir no local para atualizar o teu firmware, teu software, você não precisa que a pessoa leve para você, você atualiza 57 mil dispositivos ao mesmo tempo, então é muito bom, né? Até porque você consegue fazer isso de uma forma muito mais invisível para o usuário, né? O usuário não vai perceber que você atualizou o firmware. O usuário não vai perceber, às vezes, que você colocou uma nova funcionalidade. Poxa, atualizou, ok, o usuário nem se deu conta, você não gastou muito tempo e conseguiu executar a tua atualização. Então, é bom para quem desenvolve e também é bom para quem usa, né? E óbvio, isso é muito bom, né? Mas pode trazer problema, que é o quê? Como é que você vai conseguir validar a autenticidade do teu firmware, né? Então, como é que você vai conseguir validar a autenticidade de quem transmitiu o firmware? Então, você tem que ter a possibilidade de fazer essa transmissão desse firmware, instalar esse firmware e apenas você fazer isso. Além de que você também tem que ter a possibilidade de que ninguém intercepte esse teu firmware e leia ele, né? Imagine você está fazendo ali uma atualização remota, alguém foi lá na rede, ficou escutando os pacotes, pegou os pacotes, poxa, agora eu tenho o firmware inteiro do cara, não precisei nem ir lá abrir o dispositivo. O cara me mandou o firmware. E aí? Então, essa questão de atualização remota é muito boa, mas ela tem que ser usada com sabedoria, né? Como que a gente pode tentar resolver isso, né? Primeiro é não transmitir de forma não criptografada. Então, sempre fazer a criptografia desse firmware para fazer a transmissão. Obviamente, mais uma vez, o teu sistema embarcado ele é limitado, então nem sempre você vai conseguir usar uma criptografia extremamente robusta, mas pelo menos faça algum tipo de criptografia, já é bem importante, né? Também assinar o firmware é importante, né? Usar um hash para validar que quem realmente está mandando o firmware é alguém que é autorizado, né? Então, antes de instalar o firmware no sistema, antes de atualizar esse firmware, atualizar esse software, validar que ele foi enviado por alguém que está autorizado a fazer isso. Então, é bem importante fazer toda essa característica de criptografia e de hash, né? Aí também outro ponto, gerenciar essas atualizações, né? Fazer um log no teu próprio sistema ali, colocando quando que as tuas atualizações aconteceram. Então, você pode ir lá no sistema, pegar esse log de atualizações e olhar, beleza, essa atualização eu fiz, essa eu fiz, essa eu fiz. Não, bacana, bateu. Vai lá no outro e olha, poxa, tem 4 atualizações, mas eu só fiz 3. Então, poxa, então você sabe que aconteceu alguma coisa naquele dispositivo em específico. Então, se você não tem uma criptografia tão boa, invista em colocar essa questão de log de atualizações. Obviamente, um lugar seguro da tua memória. Não adianta nada você fazer isso na memória aberta também, né? Daí qualquer um chega lá, altera teu login e como se nada tivesse acontecido. Então, isso também é um cuidado importante. Óbvio, né? Mais uma vez, essa parte de transmissão remota é muito boa, tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor, mas ela tem que ser pensada com certa cautela para que não haja nenhum tipo de problema no teu sistema. Ok? E aqui, por último, mas não menos importante, né? Uma segurança física, o nosso quinto ponto aqui de problemas, né? Seriam os pontos físicos, né? Primeiro ali as portas, seja porta serial, seja porta Ethernet, USB, paralela, né? Elas muitas vezes vão dar acesso ao teu sistema e vai que você garante acesso root ao teu sistema, né? Então, alguém consegue executar algum script, consegue pegar o teu código, consegue pegar os valores das tuas variáveis só plugando um USB ali no teu dispositivo. Então, isso é um processo também que tem que se cuidar, né? Primeiro, porque a pessoa ela pode inserir valores,
ela pode alterar o teu firmware, teu código, assim como ela pode roubar os teus valores e roubar o teu código a partir disso, né? Então, você tem que tomar cuidado em relação a essas portas de acesso. Outra coisa também em relação à parte física é tomar cuidado com as memórias, né? Onde você vai armazenar os valores. Vamos supor que você vai usar ali cartões removíveis, SD, né? Para armazenar. Poxa, se são removíveis, quer dizer que qualquer um vai facilmente poder tirar aquele cartão, colocar num PC, ler todas aquelas informações e jogar de novo no teu sistema. Então, isso também tem que ser cuidado, né? Você não pode simplesmente ir lá e colocar um SD e pronto, né? Tem que tomar cuidado em relação a essas memórias. Quais que são aqui, então, as nossas soluções, né? O mais sensato, a princípio, é a gente retirar todas as portas físicas de acesso na versão final do produto. Então, eu fiz lá o meu sistema com uma placa de prototipação que tinha USB, tinha coisa. Ok, vai fazer a versão final, tira os USB, não precisa deixar, né? Faz uma codificação ali no teu firmware que desabilita as tuas portas. Pronto, você resolveu esse problema de uma forma relativamente fácil, né? Se não for motivo, ou se não for possível ali, você coloca em firmware as proteções. Desabilita todas as portas. Pronto. Né? Então, o melhor é fazer essa proteção física. Tira, corta do sistema. Não vende ele com as portas. Não dá para fazer isso. Desabilita. Né? Faz programação lá e faz essa desabilitação. E para a parte de armazenamento, dos chips, das memórias e tudo mais, solda na placa. Não deixa ela acessível facilmente para alguém ir lá e retirar. Solda ela, né? Se não for possível soldar, se tem que obrigatoriamente ser um cartão removível, usa criptografia. Ah, mas meu sistema vai ficar mais lento, vou gastar mais memória. Ok, mas é melhor você ter um sistema mais lento que gasta mais memória, mas que é seguro, do que você ter um sistema que não é seguro. Beleza? Então aqui são 5 itens, a princípio, os mais relevantes para a gente conversar, analisar um pouco, tá? E lembrando, né? Não são apenas esses 5 aqui são os pontos, a princípio, mais importantes. Tem outras N itens de segurança que a gente precisa olhar, né? Mas se a gente levar em conta esses 5 pontos aqui, a gente já consegue fazer um sistema extremamente robusto em relação à segurança, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, como eu já disse, não existe sistema 100% seguro, é utopia, tá? Mesmo que você olhe tudo e mais um pouco, você não vai fazer um sistema 100% seguro, tá? Então, pensem pelo menos nesses 5 pontos, que são 5 pontos que são bastante comuns em relação algum tipo de ataque, algum tipo de acesso de fora, ou algum acesso não autorizado. Pensando nesses 5, vocês conseguem ter uma robustez muito grande e vão acabar deixando no chinelo grande parte da galera que tentar invadir. Beleza? E, né, outro ponto. Pense na segurança desde o início do projeto, do zero. Não adianta você terminar o projeto e dizer, agora eu vou pensar na segurança. Desde o começo, tá? Então vou mostrar o exemplo ali de ARP Injection para vocês verem como vocês têm que pensar desde o começo na parada, porque senão vocês vão ter muito problema depois, tá? Opa! Agora aqui mais algumas dicas de segurança, tanto em hardware quanto em firmware, tá? Isso é mais mecânico, digamos assim. Primeiro, né? Nas placas ali, sempre fazer uma cobertura com resina epóxi ou alguma coisa do gênero. Por quê? Vai ser fácil de identificar se alguém tentou adulterar a tua placa, se alguém tentou acessar a tua placa. Então coloca alguma resina, coloca alguma coisa ali para que o acesso à placa fique mais difícil. Outro ponto que parece muito idiota, mas também é bem relevante, é raspar o código dos teus componentes. Então, se você raspa o código do componente, fazer uma engenharia reversa naquilo é muito mais difícil. Você acessar o teu sistema também é muito mais difícil, né? Porque você
olhando ali para um microcontrolador que não tem código, você não vai saber nem quais pinos servem para quê. Óbvio, você consegue olhar a placa, fazer uma engenharia reversa e descobrir a grande maioria dos pinos, mas pelo menos você está atrasando ou está atrapalhando a vida de quem está tentando fazer alguma coisa errada em relação ao teu sistema. Então, colocar uma resina, raspar os componentes, é sim uma questão de segurança. Pode parecer besta, mas não é. É segurança isso, por incrível que pareça, tá? Outra coisa, colocar ali travas mecânicas que vão danificar o sistema se alguém tentar mexer. Então, se alguém tentar remover a placa, põe uma trava mecânica ali que quebra a placa. Ah, mas pô, vou destruir meu próprio sistema? Sim, às vezes, dependendo do nível de sistema que você está fazendo, é muito melhor que você destrua ele do que alguém consiga ter realmente acesso, né? Então, a princípio é melhor, tá? Até porque se alguém comprou o sistema de você está tentando acessar, ela já pagou pelo sistema, então vocês já estão no lucro. Então, faz ali um sistema de trava mecânica que danifica o sistema caso tenha algum tipo de acesso. Outra coisa ali, selos, travas e lacres com corpo numerado e logotipo da fabricante, o logotipo da empresa. Isso também ajuda, né, na questão de verificar a adulteração e às vezes também para minimizar tentativas de ataque, beleza? E por último ali fazer alguns sistemas de proteção mecânicos mesmo, para que seja difícil o acesso à placa, à parte da eletrônica, quando o equipamento não for aberto, né? Então fazer ali algumas grades, fazer alguma coisa, fazer algum sistema de proteção. Então isso aqui são algumas dicas extras, digamos assim, que são também relacionadas à parte de segurança do hardware ou à parte de segurança da eletrônica em si, tá? E para a parte de firmware, né, uma delas ali é a parte de memória criptografada, que eu já comentei algumas vezes com você, fazer mecanismos de autentificação do firmware também, interessante, usar a parte de assinatura digital, principalmente se for fazer atualização remota, isso também é muito importante, e colocar aqui questões de autodiagnóstico e autoidentificação, que são validações que o próprio sistema faz, ou seja, vão ser validações que o desenvolvedor vai programar, vai executar, para verificar a integridade de parâmetros, integridade do usuário antes do boot acontecer. Então, ligou, faz um autodiagnóstico. Tá tudo ligado certo? Será que aconteceu algum tipo de violação na placa? Aquelas chaves mecânicas aqui, elas às vezes podem não necessariamente danificar todo o sistema, elas podem danificar um corte específico, uma trilha específica, que no autodiagnóstico você verifica se ela está ligada ou não. Se ela não está ligada, alguém tentou acessar e você não faz o boot. Então, também é uma forma de executar isso. E a autoidentificação ali é para acesso não autorizado, tanto de armazenamento de informações, quanto de retirada de informações, para fazer calibração, para fazer configuração, para fazer atualização. Eu tenho autorização para fazer isso? Não. Então, volta e não deixa fazer. Então, tem que ter toda essa parte de segurança. Poxa, mas não é uma interface para o usuário, é a parte de firmware. Um cara que vai tentar atualizar teu firmware, tem que ter isso? A princípio, sim. Né? Uma parte de segurança, digamos assim, mais baixo nível, né? Mais para quem não é usuário, mas sim para quem vai tentar acessar o teu sistema fisicamente. Né? Então, aqui são algumas dicas aí para esse tipo de segurança, tá? Então, a princípio ajuda bastante, por incrível que pareça. E aqui vamos lá, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu sei que vocês estão aí ansiosos para ver como hackeia as coisas. Mostrar um exemplo só, tá? Só um. E vejam como pode ser simples fazer as paradas. Então, vocês estão vendo esse código aqui, né? É um código a princípio simples, feito em C. Temos aqui 17 linhas, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um main. Meu main, ele gerou aqui uma variável booleana, que é o status da password. Ele pede aqui para o usuário colocar a password.
Aí, dentro desse status aqui, ele vai chamar essa função password ok, tá? Se a password for falsa, acesso é negado, né? Se a password for certa, o acesso vai ser garantido, beleza? Então, é um código aqui, a princípio simples, tá? Então, temos aqui na password ok, um char aqui com 12 posições, e ele vai aqui retornar se tá ok quando a palavra for good pass. Beleza? Então, código simples aqui em C. Vamos lá. Antes da gente ir para frente, o que vocês conseguem notar de problema aqui nesse código? O que vocês conseguem notar de BO nesse código aqui? Dá para ler a senha, primeira coisa, né? Tá aqui a senha em hardcode. Isso aqui a gente chama de senha em hardcode. Você foi lá e colocou a senha no meio do teu código e aberta. Então, você não tem criptografia nenhuma. Então, qualquer um que olhe o teu código vai saber qual é a senha. Então, já começa aí de errado, né? Esse aqui já é um baita de um erro, né? Você colocar assim em good pass. Colocar assim em hardcode. O gets do warning. Sim, Kelvin. Gets e o puts é o que dá um warning. Aí já é outro erro, digamos assim, né? Usar os gets e usar os puts. Isso também pode ser considerado uma falha aqui de segurança, um problema que pode gerar BOs mais para frente. Tá? Então, isso aí é outra coisa. Tá? Então, temos esses dois erros aqui. Senha está totalmente visível, está sendo usado get, está sendo usado puts, a princípio não é ideal. Mas tem mais um erro, acho que a princípio bem visível aí, que dá para vocês verem só de olhar aí para o código, sem eu explicar ainda o warp injection, que é outro erro que vocês talvez não vejam. O que mais vocês acham que tem de ruim aqui? Tan, 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 tan. Ah, mas esses dois tá bom já, né? Tá, não, beleza. Aí os outros dois vocês vão ver agora, conforme eu for explicando aqui, tá? Mas vocês já conseguem ver, ó, gets, puts e essa senha visível aqui. Ah, beleza, vamos lá. Então pensem como base esse código aqui, ok? Então esse é o código base para a gente gerar o BO. Então, muitas vezes aqui são coisas simples que vão gerar as nossas vulnerabilidades, beleza? Não necessariamente uma vulnerabilidade é uma falha de segurança, tá? A primeira coisa que é importante ressaltar é que não necessariamente uma vulnerabilidade é uma falha de segurança, porque quem vai gerar o ataque precisa ter noção dessa vulnerabilidade para que ela se torne uma falha de segurança, tá? Mas ali aquele código tem algumas vulnerabilidades, tá? Então, para eu conseguir invadir, eu tenho que ter acesso aos meus dados de entrada, tem que ter noção do que o meu sistema ali vai ter de erro, tá? Então, naquele código, o que eu posso fazer? Eu posso gerar um buffering overflow. A partir desse buffering overflow, eu gero um stack smashing. E a partir do stack smashing, eu gero um arc injection. Beleza? Então, eu vou gerando erros para realmente conseguir invadir o sistema. Tá? Então, nesse caso ali, a gente vai conseguir passar sem a senha. Tá? Vocês vão ver como que passa
ou como que a gente garante acesso ali, mesmo sem saber a senha, tá? Mas eu tenho que ter, obviamente, a noção ali do sistema, tá? Então, os probleminhas vão sendo gerados até que eu consiga ter a falha de acesso. Obviamente que eu só consigo fazer isso porque eu conheço o código, tá? A princípio. Óbvio, eu posso fazer isso por força bruta também, mas seria um pouco mais complexo. Mas basicamente, vamos lá. O que é esse buffering overflow? Que é a primeira coisa ali, que é o primeiro problema, tá? Então, isso pode ser uma falha de segurança, né? E pode ser nociva. Basicamente, esse buffering overflow é o quê? Vocês viram que quando está sendo instanciada o password, ela está sendo instanciada com um char de 12 posições. Beleza? E o gets, ele vai ler quantos dados eu colocar. Então, se, por exemplo, eu coloco 16 bytes, 16 dados, o gets ele vai ler esses 16 bytes, esse dado, 16 posições, e vai gerar um overflow de buffering. Ou seja, ele vai colocar 12 bytes dos dados que eu passei dentro da minha variável alocada, e o resto ele vai colocar para fora. Então, ele vai colocar fora da posição de memória que está alocada para ele. Então, ali, eu consigo passar mais do que 12 caracteres para o sistema. E se eu passar mais que 12 caracteres, eu consigo acessar posições de memória que eu não deveria acessar. Ok? Então, basicamente, ter esse overflow é eu evadir memória. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Evasão de memória. Eu estou acessando pedaços de memória que eu não poderia ou que eu não deveria, no caso. Beleza? Então, ali, eu posso ler 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vários bytes e colocar isso na memória. Ou seja, eu estou usando mais do que eu deveria. Então, só o buffer overflow, o que eu consigo fazer? Eu consigo corromper dado, então isso já não é bom. Eu consigo gerar comportamentos inadequados, que também não é bom. E eu consigo finalizar a aplicação. Só com isso. Então, só jogando uma senha lá com uma quantidade de caracteres a mais do que o sistema pode receber, pelo jeito que ele está estruturado, eu posso gerar esses 3 erros. Eu só finalizar a aplicação, ok. Né? Às vezes, tipo, desliguei, ligo de novo, tá. Talvez não seja um erro tão grande. Mas e se essa aplicação precisa rodar 24/7? E se precisa de uma senha para eu ligar ela? E se esse sistema é uma caldeira? Tipo, eu fui lá, reiniciei o sistema, eu travei a caldeira, parei a produção. Pode ser essa finalização de aplicação um processo ruim. O comportamento inadequado também, né? Poxa, ele deveria fazer tal coisa, está fazendo outra totalmente diferente. Eu posso explodir alguma coisa assim, né? E corromper os dados, né? Talvez ainda seja o menor dos problemas. Eu precisava armazenar X, armazenei Y. Ok, o log vai estar errado, os dados vão estar errados. Isso também pode gerar muito problema, mas talvez seja o menor dos problemas. Então, só esse buffer overflow aqui, que é eu evadir memória, já pode gerar vários problemas. Beleza? Aí só lembrando questão de stack aqui, vocês lembram das pilhas, né? Pilha lá, estrutura dinâmica que vai suportar a nossa aplicação, que vai empilhando as chamadas de função. Ok? Lembram disso, né? E daí a pilha genérica aqui, código, data, o heap, stack, toda a posição aqui de memória que a gente tem. Então isso aí vocês viram lá a arquitetura, né? Então só para vocês relembrarem isso aqui rapidinho. Para a gente poder falar desse stack smashing. Né? Então a partir do buffer overflow, a partir daquele acesso à memória, eu posso ter o acesso à pilha. Então, eu posso dar um jeito, digamos assim, de, naquele sistema, só evadindo a memória, também evadir a pilha. E se eu faço essa evasão da pilha, aí sim eu estou fazendo um stack smashing. Beleza? Que daí eu estou evadindo a pilha e estou quebrando essa pilha. Né? O que eu consigo fazer se eu conseguir ter esse stack smash? Eu consigo alterar o conteúdo das variáveis e eu consigo executar um código arbitrário. Ou seja, aqui, se eu altero as posições da pilha, eu vou conseguir fazer execução de outras funções que não deveriam estar sendo executadas.
Então, se eu consigo fazer um stack smashing, ele está no main, foi para A e foi para o B. Aqui, teoricamente, ele teria que executar o B. Mas dependendo se eu consigo fazer isso, quando ele voltar, eu faço ele voltar direto para o main. Ou eu posso fazer ele voltar para a função C, ou algo do gênero, beleza? Então, esse overflow é de memória propriamente dita, e o stack smash é usar esse overflow de memória para ter acesso às pilhas, tá? Eu consigo, basicamente, ir para qualquer lugar que eu queira, né? Então, se eu conseguir acessar a pilha e direcionar a pilha para outra linha de código, para outra função, né? Eu estou gerando código arbitrário, então estou conseguindo, basicamente, fazer com que esse sistema embarcado vá para qualquer lugar. E daí aqui, a execução propriamente dita dele, né? Aqui aquele código de novo, né? Só aparecendo aqui com o else, o puts, que o acesso foi garantido. Então, antes da execução, esse código vai ter essa pilha, né? Então, vou dar um espaço de storage aqui para o status, vou ter a chamada da função puts, né? E vou ter o retorno da função, tá? Quando eu estou aqui em momento de execução, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou armazenar toda aquela palavra password, todo aquele char password. Ele vai chamar aqui a função puts, vai retornar o endereço da chamada, né? Opa, desculpa, ele vai chamar a função aqui isPasswordOK, perdão, tá? Então esse aqui é a chamada da password OK. Ele vai retornar o que essa password OK validou para a gente. Aí depois aqui eu tenho todo o storage do status, né? Ou seja, eu tenho storage dessa função aqui, ou dessa variável status, e daí eu tenho a chamada do if e o retorno do if. Beleza? Então em execução eu tenho essa pilha aqui para esse código. Tá, agora o que acontece aqui, né? Vamos lá. Considerando essa pilha aqui e o código. Se eu coloco uma senha com menos de 12 caracteres, bacana, a pilha funciona normal, linda, lisa, nada acontece de errado aqui, ok? Então se eu coloco qualquer password com menos de 12 caracteres, nada de errado acontece. Agora, se eu coloco aqui uma senha que tem mais do que 12 caracteres, por exemplo, 20 caracteres, o que vai acontecer aqui? Eu vou gerar um buffer overflow na stack, ou seja, eu vou destruir a minha stack. Então, na primeira posição da stack, que deveria ter apenas a password, eu tenho parte da password. Quando ele tem que chamar a função, que ali deveria ter um endereço de memória, vai ter a outra parte da minha password. Porque eu evadi memória e eu estou evadindo memória na pilha. Quando ele for retornar da função chamada, vou ter outro pedaço da minha password, onde ele deveria estar armazenando aqui o status, ele está armazenando /0. Então, eu estou aqui jogando um número maior do que eu poderia e gero esse BO. Então, vai gerar esse errinho lá para a gente. Provavelmente isso aqui vocês já viram quando vocês fizeram alguma codificação em C, que vocês fizeram alguma coisa errada, de repente ele, pá, pipoca na tela. Estamos com um erro, né? Que é justamente de buffer overflow que ele indica. Então, ele gera esse erro ali e fala, ó, alguma coisa errada aconteceu, você tem que fechar a aplicação, tá? Mas isso aqui é ok de a gente fazer. Esse stacking smash é ok, porque a gente está apenas quebrando a aplicação. Então, eu estou jogando uma senha ali qualquer, que tem uma quantidade de caracteres maior. Quando ele vai para a próxima instrução da stack, que ele teria que pegar uma posição de memória, ele vai ver que aquela posição de memória que está inserida ali não existe dentro do teu código, ou não existe dentro do que está acessível para o teu código, e vai te gerar um erro finalizando a tua aplicação. Bacana, e até aí tudo bem, nada demais, né? Você só crashou a tua aplicação. Então, stacking smash aqui ainda não é um problema tão grande. Mas, se eu souber o que eu estou fazendo, o que vai acontecer, né? Em vez de eu colocar aqueles números de
1 a 0 e 1 a 0 de novo, eu colocar de 1 a 0, de 1 a 6 e colocar isso aqui, especificamente para esse código, o que vai acontecer? Isso aqui, na verdade, vai ser uma posição de memória. E essa posição de memória aqui vai ser a posição de memória da linha 6 do nosso código, que vai ser a linha de acesso permitido. Então eu consigo jogar uma senha que não é nem perto a senha que deveria estar sendo colocada como correta. E por causa dessa parte aqui, que é uma posição de memória específica, eu consigo fazer com que, quando eu dou o return aqui, ele retorne exatamente para a linha aonde eu deveria ter o acesso garantido. E a partir disso, o sistema funciona normalmente, como se eu tivesse o acesso. Então, né, a gente tem o primeiro BO aqui, né, que é a senha visível. Beleza, vamos supor que eu não tenha senha visível, que eu não saiba qual é essa senha. Eu ainda, com esse formato aqui, consigo vir aqui e fazer esse ARC injection no sistema e ter o acesso garantido, porque eu estou fazendo com que a pilha aponte no momento do retorno para a linha aonde o acesso já está garantido e não para a linha que ela realmente deveria voltar, que é essa linha do if. Então isso aqui é um injection. Olha só que legal. Agora vocês podem responder para mim. Por que aquele injection ali funciona? Olha aqui para o código. Por que aquele injection funciona? Tan, tan, tan. Por quê? Por que será? Por que será? Falta de if, ok? Mas falta de if do quê? É uma falta de if, sim. Mas o que esse if que está faltando faria? Exatamente. Validação de tamanho. Perfeito, Marlon. Perfeito, Bara. Se a gente validar o tamanho ali da variável, a gente não tem isso. Olha só. Vejam que coisa imbecil, entre aspas. Falta de validação do tamanho da senha faz eu conseguir hackear esse sistema sem eu ter a senha. Olha só. Só porque eu não validei o tamanho. Se eu tivesse validando o tamanho e olhasse, o tamanho é maior do que a minha palavra ou que a minha variável. Ok, eu não consigo fazer ARC injection. Olha só que legal. Então, se eu só validasse o tamanho da palavra, já não geraria esse tipo de problema. Decode injection é muito parecido com isso. Você tem que injetar coisas específicas. Mas não pode ter esse tipo de validação. Se você tem esse tipo de validação, você não consegue. Se você não tem, aí dá para fazer esse tipo de hack. Tosco, né? Entre aspas, assim, se vocês forem olhar. Vai dizer que não. Você consegue hackear o sistema porque o cara não valida a quantidade de caracteres. Pode ser, mas é um problema. Beleza? Então isso aqui é ARC injection. É tipo ganhar por WO. Mais ou menos, cara. Por isso que aqui, por mais que, olha aqui, ó, pense em segurança desde o início do projeto. Validação, essas coisas. Tem, cara. Depois que você terminou, você não vai pensar nisso. Tipo, se você não pensar,
teu sistema é mais vulnerável. Por isso que eu comentei lá no começo, muito dos BO é por causa de estrutura mesmo. A própria estrutura gera esses problemas. Ok? Aí aqui algumas recomendações para vocês, pessoas. Olha lá. Um webinar aqui sobre segurança de dispositivos embarcados. Então é um vídeo aula lá com 2 caras que mandam bastante bem nessa parte de segurança, né? Tem 1h30 esse webinar, é bem bacana. Já um pouco antigo, é de 2017, se eu não me engano, mas ainda é bem relevante, né? Fala algumas coisas que a gente falou aqui, mas tem algumas coisas a mais também, né? Também deixar aqui 2 artigos para vocês aqui. Pense como um hacker. Então, 2 artigos da Mauser, né? Parte 1 e parte 2, para você entender como que o hacker pensa, digamos assim, né? E você poder trabalhar em cima desse pensamento para que você consiga construir melhores sistemas com mais segurança. E aqui o videozinho da cafeteira hackeada, para vocês verem depois e darem uma cisada. Obviamente que aqui, né, a cafeteira hackeada tem toda uma história por trás, mas você vê a cafeteira lá tem um displayzinho assim que fica piscando a carinha do capeta e ela começa a jogar água aleatoriamente. É engraçado, tipo, você olha assim e fala, como assim? Os caras hackearam uma cafeteira. Sim, os caras hackearam a cafeteira. Então, só para vocês darem uma risada depois aí, deem uma olhada aqui nesse link da cafeteira hackeada e fica como sugestão também essas outras recomendações para vocês estudarem um pouco mais. Beleza? Pessoas, acho que por hoje é isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Sim, não, talvez? Não? Tudo dominado, tudo cegado? Então, beleza. Então, por hoje é isso. Valeu!